Já está no ar mais um programa Escola Bíblica e é muito bom contar com você mais uma vez. Aguarda aí, hein? Não sai daí que hoje tem um tema muito interessante. A gente está falando sobre a veracidade da Bíblia, como foi escrita, o sentido da Bíblia para nós hoje também. E a gente vai começar com uma pergunta: por que é que a gente tem certeza ou as evidências que apresentam a Bíblia de 2021 como a mesma Bíblia que foi escrita nos tempos antigos? Será que não foi mudado? Será que os escritos alteraram? Ou será que alguma coisa que era válida naquela época não está mais na Bíblia hoje? A gente vai tentar entender um pouquinho tudo isso e como que ao longo da história pessoas tentaram destruir a Bíblia, tá bom? Tudo isso a gente vai abordar hoje aqui no programa Escola Bíblica e a gente volta rapidinho, já aguardando a sua participação, a sua audiência. Até já! Aqui no programa Escola Bíblica, essa semana a gente está falando exatamente sobre ela, sobre a Bíblia. A importância da gente entender sobre esse tema, a importância de a gente abordar um tema tão especial que as pessoas têm deixado de lado, né? Que é o estudo da Palavra de Deus. E eu já agradeço a você de coração, você que está chegando aqui, você que escolheu assistir esse programa, tantas opções, né? Mas você escolheu colocar no seu coração a Palavra de Deus. Eu sei que tem muita gente que questiona, que tem dúvidas acerca da veracidade da Bíblia, do valor dos escritos, se realmente são escritos teológicos ou apenas históricos, ou apenas um delírio de vários homens ao longo da história. Mas vamos estudar juntos mais uma vez hoje. Deixa eu fazer um convite, aproveita que está só começando o programa, mande uma mensagem para os seus amigos, eu sempre incentivo, tá? Aquele amigo seu, aquele familiar, aquela pessoa que precisa estudar um pouco mais da Bíblia, que quer conhecer, que tem os questionamentos dela também. Sabe aquela pessoa que às vezes você sabe assim, olha, podia aprender um pouco sobre isso, seria interessante esse assunto para ela, ela discorda, esse tema aqui seria importante para tal pessoa, você sabe quem é, então convide seus amigos para que assistam os temas apresentados aqui. Essa temporada é a temporada O Sentido da Fé, é uma temporada um pouco mais histórica, filosófica, que traz um conceito também, principalmente da Bíblia, sobre vários assuntos. Vou mencionar para você o que a gente vai estudar ao longo das próximas semanas. Por exemplo, a fé e a cosmovisão cristã. Esse é um tema bem atual, né? A fé e a pós-modernidade, a fé e o pecado, a fé e a antropologia bíblica, né? A fé e o julgamento final, vários temas. E essa semana, a fé na Bíblia. Nós vamos orar e após a oração a gente vai já entrar no tema de hoje. Eu espero que você abra o seu coração para a gente aprender juntos, mais uma vez, acerca da Palavra de Deus. Senhor, obrigado por tantos amigos queridos que estão acompanhando a gente nesse momento. E eu peço mais uma vez que tudo que for falado aqui seja orientado por Ti, que faça sentido na nossa vida, que traga relevância na história e na trajetória dessa pessoa que acompanha esse programa nesse momento. Clamamos em nome de Jesus e por Ele agradecemos e em nome dEle confiamos. Amém. Muita coisa boa chegando aqui. Ao longo da história, nenhum outro livro, nenhum outro conteúdo escrito, impresso, foi tão estudado, mas mais atacado do que ele, nenhum outro também. A Bíblia foi muito lida, tem sido lida, mas tem sido muito atacada também. E um dos questionamentos que muitas pessoas fazem é se realmente a Bíblia de hoje faz sentido ainda, se é que existe um conceito real na Bíblia, se ela tem valor, será que o que está escrito hoje, será que essa Bíblia aqui, Bíblia Sagrada, letra gigante, com notas e referências, essa Bíblia que eu estou com ela em mãos, existem várias Bíblias aqui, vários modelos, várias traduções, e muita gente pergunta, em meio a tantas traduções, em meio a tantas Bíblias, será que a essência não se perdeu? Será que é a mesma do passado, a mesma do Antigo Testamento?
Hoje, e aí eu começo falando um pouquinho, antes da gente apresentar os textos bíblicos, a gente vai apresentar aqui algumas evidências acerca da Bíblia, tá? Hoje nós não temos mais nenhum texto original da Bíblia. Não existe mais nenhum texto escrito ali no Antigo Testamento, em hebraico ou aramaico. Mas, no entanto, a gente percebe que há alguns elementos, algumas evidências que fazem com que a gente acredite que essa Bíblia de hoje, ela não foi alterada, a essência, o princípio dela permanece até os dias de hoje. Existem dois pensadores, dois homens da história, Aristóteles e Platão. Você vê dois exemplos de livros deles aqui, né? Aristóteles, A Política, A República de Platão. Esses livros foram escritos há muito tempo atrás. Não existe em muitos escritos desses dois autores, Aristóteles e Platão, o original ainda. No entanto, até hoje existem escritos e traduções de vários escritos desses dois homens que são válidos, que as pessoas acreditam que são baseados no texto original. A Bíblia também está aqui hoje e muitas pessoas acreditam que o texto continua sendo o mesmo. A Bíblia, ela tem mais de 5.500 cópias somente do Antigo Testamento. Ou seja, não existe o texto original mais, mas existem várias cópias espalhadas em vários locais do mundo, em vários sítios arqueológicos, em vários museus, em vários locais históricos, bem guardados, que são textos que foram a Bíblia ao longo da história, que foram traduções de traduções de traduções. Alguns especialistas em crítica textual, e crítica textual não é criticar, falar mal do texto da Bíblia, mas especialistas em analisar o que está sendo escrito, eles costumam dizer o seguinte, que existe uma forte relação dessa Bíblia que você tem na sua mão, que você vê numa livraria, com o que foi escrito há muito tempo atrás. E eu quero apresentar aqui, porque algumas pessoas entraram em contato com a gente, e esse era um dos temas mesmo, mas muita gente está perguntando como é que a gente consegue acreditar ainda hoje nos escritos bíblicos. A Igreja Católica foi ela que cuidou em grande parte dos escritos bíblicos. Num período da história, os escritos bíblicos estiveram sob os cuidados da Igreja Católica. E é importante a gente analisar um ponto, e aqui é um relato histórico. Não havia interesse que os leigos, que aqueles que não fossem pessoas ligadas diretamente à religiosidade, os líderes religiosos, que conhecessem a Bíblia. Não era o interesse que qualquer pessoa lesse a Bíblia, mas sim que as pessoas seguissem os costumes. Eu vou dar um exemplo para você entender e a gente aprender um pouquinho sobre a relevância da Bíblia hoje. Em 1199, o Papa Inocêncio III declarou que qualquer tentativa de traduzir a Bíblia seria considerado um ato de heresia ou um ato errado, menosprezado diante de Deus. Grande parte dos dogmas católicos, das pregações da Igreja Católica, elas não estão na Bíblia. Por exemplo, se você quiser analisar os 10 mandamentos da Bíblia hoje e os 10 mandamentos católicos, eles são diferentes. Os 10 mandamentos da Bíblia e os 10 mandamentos católicos. Nós vamos entrar em detalhes agora. Mas só para você entender, se a Igreja Católica tivesse mudado o conteúdo da Bíblia, porque ficou sob os cuidados da Igreja Católica um bom tempo, se ela tivesse mudado, ela teria mudado muitas coisas, inclusive os mandamentos, de acordo com as crenças pessoais da Igreja, com os dogmas da Igreja. Mas ela preservou os escritos originais. Se a gente vai até o ano de aproximadamente 1940 até 1947, os primeiros manuscritos, os escritos da Bíblia, eles foram encontrados numa caverna às margens do Mar Morto. E eu quero mostrar para você aqui. Esse aqui são os escritos que foram encontrados nesse período, nesse ano que eu mencionei para você, e foram descobertos em Qumran. Você já deve ter ouvido falar
de Qumran. É um sítio arqueológico que fica localizado na Cisjordânia, uma região do mundo. E um jovem, que era um jovem beduíno, que era uma cultura local, cuidava de rebanho de ovelhas, esse jovem encontrou nessa caverna vários escritos bíblicos. E você pode ver aqui imagens desse sítio arqueológico em Qumran. Esses manuscritos que estão nesse sítio, ou que estavam e foram encontrados ali, eles tinham a data de até 200 anos antes de Cristo. Então, esse rapaz encontrou esses escritos, manuscritos bíblicos, os pesquisadores começaram a ver ali, obviamente não era o original, o primeiro, mas eram escritos de escritos, e alguns deles tinham a data de 200 anos antes de Jesus, antes de Cristo. E quando eles compararam os escritos atuais, modernos, com aqueles escritos do Mar Morto, eles perceberam que não havia divergência de princípios, divergência de valores e nem sequer de ideias relacionadas à teologia bíblica. Existem algumas evidências, uma delas é que a igreja não mudou ao longo da história. E quando a gente compara esses escritos aí encontrados, a gente percebe que mesmo 2000 anos depois, os escritos permaneceram iguais, inalterados. A gente sabe que houveram muitas tentativas de destruir a Bíblia, ao longo da história. E a gente sabe que na própria Bíblia diz que muitos homens tentaram destruir a Bíblia. Jeremias, no capítulo 36, se a gente ler o texto, fala que o rei Jeoaquim, era um rei, ele rasgou, queimou o rolo, que naquela época não eram páginas como hoje, que tinha o escrito do profeta Jeremias pela inspiração divina. Então, desde aquela época, existiam homens que tentaram destruir a Bíblia. Quero mostrar para você a imagem aqui de Antíoco Epifânio, de 215 a 162 a.C. Antíoco Epifânio, ele invadiu Jerusalém e ele tentou eliminar os rolos da lei e toda adoração a Deus. Então, nesse período, mais alguém tentou destruir a Bíblia e não conseguiu destruir a Bíblia. O imperador Diocleciano também tentou isso. Você vê imagens dele aqui, uma estatueta que relembra a figura desse imperador. E Diocleciano, imperador romano, ele emitiu uma ordem na época dizendo o seguinte: em alguns decretos dele, que eram severos contra os cristãos, os cristãos chamavam esse período de o grande perseguidor ou a grande perseguição. Esse edito dizia o seguinte, que todos os locais de culto e as escrituras, a Bíblia, deveriam ser queimadas. Então a gente percebe que durante a história, a Bíblia, ela foi sendo rejeitada. Depois do intervalo, eu quero apresentar alguns textos bíblicos que falam por que a gente tem que acreditar, por que é importante a gente crer que a Bíblia ainda é válida hoje, faz sentido para a nossa vida. Eu quero apresentar mais uma ideia sobre perseguições acerca da Bíblia, mas principalmente que você colocasse no seu coração que vale a pena você estudar a palavra de Deus, a Bíblia. E por que é que nós temos que estudar? Daqui a pouquinho a gente vai ver isso. Eu estou esperando você, é bem rapidinho, a gente volta já. De volta, esse é o programa Escola Bíblica, seja bem-vindo se você está chegando agora. Estamos na segunda parte do programa, falando sobre fé na Bíblia. Começamos falando sobre o fato de termos algumas evidências de que os escritos bíblicos iniciais ainda são os mesmos escritos de hoje. Mesmo após a tradução, passando muito tempo, nós podemos confiar que os princípios, os valores e a teologia bíblica permanecem. Muitos homens ao longo da história tentaram perseguir e destruir a Bíblia. E fizeram isso, perseguiram, mas não destruíram a Bíblia. A gente fala um pouco sobre isso aí. E se você quiser estudar um pouco mais sobre esse tema e tantos outros temas, a nossa temporada
é essa daqui, O Sentido da Fé. Eu estou com esse DVD na minha mão e eu quero oferecer esse presente para você que ainda não pediu. Entre em contato com a gente através do nosso WhatsApp e a gente vai fazer questão de enviar para você. É o 12982444449. Envia uma mensagem dizendo que você quer receber esse DVD, O Sentido da Fé, ou quero receber o DVD sobre a fé, tá bom? A gente vai entender e vai encaminhar para sua casa, tá? Diga que você recebeu aqui o pedido e o convite no programa Escola Bíblica. Ou ligue para a gente no telefone 12 21 27 31 21, pode ser agora, e a gente vai retornar para você, tá? Lembrando que muita gente tem participado, e nós lançamos uma pergunta aqui, e a pergunta foi a seguinte, na nossa rede social. A pergunta foi: por que Satanás continua tentando destruir a Bíblia? No passado ele tentou e hoje ele continua tentando. E muita gente respondeu. E eu acho interessante o seguinte, tem gente de várias idades assistindo a gente. Muitas senhoras, muitos senhores que gostam do programa, que acompanham. A senhora que é uma senhora, de repente, mais idosa, mais idoso. Seja bem-vindo, é com muito carinho que eu agradeço a sua audiência. E os jovens são aqueles que mais se envolvem com as redes sociais aqui, né? Por exemplo, respondendo à pergunta que foi feita, por que é que o diabo continua tentando destruir a Bíblia, alguns jovens, a Daniela Oliveira disse assim, olha, porque a única verdade que liberta é a verdade da Bíblia, por isso que Satanás continua tentando destruir a Bíblia. O Andrei disse o seguinte, porque seu principal objetivo de Satanás é levar o máximo de pessoas com ele e a Bíblia é o maior empecilho que impede que isso aconteça. Ele disse assim, eu acho que essa é a razão. Tem a opinião também da Nalva Santos, mais uma jovem, que só os jovens participando aqui, para que as pessoas não conheçam a verdade, a opinião dela. A Alícia também disse assim, porque ela revela quem ele é, quem o diabo é. E mais uma opinião, pelo menos mais uma última aqui, a Maria Clara também, de Pernambuco, dizendo o seguinte, porque ele não quer ser destruído sozinho. Mais uma opinião aqui, tá? Por que é que o inimigo continua ainda tentando destruir a Bíblia? A gente vai falar um pouco mais sobre isso nesse bloco. Mas antes, existe um historiador palestino, né, Eusébio de Cesareia, ele foi testemunha direta do ocorrido da tentativa de se destruir a Bíblia. Olha o que ele escreveu, ele diz o seguinte, com nossos próprios olhos vimos as casas de oração, do alto até os alicerces, totalmente arrasadas, e as divinas e sagradas escrituras entregues ao fogo no meio das públicas. Mais uma evidência histórica de que a Bíblia tentaram destruir a Bíblia, mas não conseguiram destruir a Bíblia. Um teólogo do século XIX, Albert Barnes, esse teólogo aqui, disse o seguinte, esse livro, a Bíblia, despertou mais hostilidade do que qualquer outro livro, mas sobreviveu a todos os ataques que o poder, talento ou eloquência lançaram contra ele. Sabe por quê? Por que a Bíblia permanece ainda, apesar de todos os ataques, permanece intacta? Vamos entender. Por que Satanás tenta destruir a Bíblia? Hebreus 4, verso 12, traz a resposta. Muita gente falou aqui, né? Mas Hebreus menciona por que ainda hoje existe um ataque forte sobre a Bíblia. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Ela penetra até a divisão de alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Por que é que tenta-se tanto destruir a Bíblia? Porque ela penetra no mais íntimo do coração humano, ela divide. Aqui fala alma e espírito, né, no sentido figurado, no sentido de que ela mexe com os nossos sentimentos, com a questão espiritual também, com a nossa mente, com a razão. A Bíblia, quando ela entra, a palavra de Deus, ela faz uma mudança. E a maior característica da Bíblia é que ela tem o poder de transformar vidas. É um estudo, mas pense nisso. Immanuel Kant disse o seguinte, a existência da Bíblia como um livro para o povo é o maior benefício que a raça humana já experimentou.
Muita gente pensa assim, ó, quem lê a Bíblia é um ignorante. Mas, particularmente, um testemunho, não meu pessoal, mas eu já vivenciei, já vi muita gente que eram pessoas incultas e aprenderam a ler lendo a Bíblia. E a partir do contato com a Bíblia, essas pessoas abriram a mente, leram mais, estudaram mais sobre vários assuntos. A sabedoria passou a fazer parte da vida dessas pessoas. E a gente lança mais uma pergunta aqui. Por que é tão importante o estudo da Bíblia? Você teria uma resposta para essa pergunta? Por que é tão importante o estudo da Bíblia? Salmo 119, 9 a 11 diz assim: como pôde o jovem manter a sua conduta, ou como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Palavras de Davi, né? Valorizando a palavra de Deus, valorizando a Bíblia. Se a gente não tiver o hábito diário de estudar a Bíblia, nós morremos espiritualmente. A Bíblia fortalece a vida religiosa, a vida do cristão. Quero lançar uma terceira pergunta aqui. Quais são os benefícios do estudo da Bíblia Sagrada? E eu quero mencionar para você 2 textos. E eu queria que a gente encerrasse o estudo de hoje e você colocasse no seu coração esses 2 textos. Os benefícios do estudo da Bíblia. Primeiro, 2 Timóteo 3, 15 a 17 diz: e que desde a meninice sabe as sagradas escrituras, que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Uma das razões para estudarmos a Bíblia é que ela é proveitosa para ensinar, para corrigir, para instruir. Desde a meninice, nós podemos aprender muito mais e viver uma vida melhor se nos basearmos nas Escrituras. Desde a infância, né? A meninice que fala, desde a primeira infância. Romanos 15, verso 4, diz por que é importante a gente estudar a Bíblia hoje ainda? Pois tudo o que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. A Bíblia foi escrita para quê? Para o nosso ensino, para que tenhamos paciência, para que ela console o nosso coração, para que a gente tenha esperança, para que a gente tenha paz. Então, eu quero relembrar o valor do estudo da palavra de Deus, do valor das Escrituras. Você tem parado para todas as noites estudar a Bíblia com a gente aqui? E hoje, especificamente, a gente mencionou sobre a importância de estudarmos a Bíblia. Por quê? Porque ela transforma vidas, ela penetra, ela faz uma mudança. Você poderia citar pessoas que você talvez conheça, que tiveram contato com a Bíblia e tiveram uma mudança impressionante, porque a Bíblia faz isso. O contato com a palavra de Deus, com a palavra viva hoje ainda. A mesma palavra que criou o universo, a palavra de Deus, ela recria corações hoje também. E a Bíblia, ela corrige o caminho errado que nós estamos indo, ela puxa a orelha quando precisamos de uma orelha bem puxada, ela conforta quando nós precisamos de um conforto, de um consolo no nosso coração, porque às vezes o que nós precisamos é de esperança, de paz. Se você abre de repente no livro de Salmos e tantos outros textos bíblicos, eles trazem esperança. Eu gosto muito das esperanças escritas nos textos de Paulo também. Então deixa eu incentivar você, amanhã a gente vai voltar a estudar um pouco mais sobre a palavra de Deus, fé na Bíblia. Enquanto isso, pegue a sua Bíblia, leia textos inspiradores, busque a palavra de Deus e perceba que ela pode fazer um sentido diferente em tudo aquilo que você já viveu até hoje. Muita gente está assistindo a gente com uma visão intelectual, questionadora, e isso é importantíssimo. Questione, mas tenha o coração aberto e disposto a aceitar algumas coisas que você não sabe explicar. Mas só vivenciando você vai poder entender que isso de fato é uma verdade.
que a Bíblia muda corações e muda pessoas também. Que Deus te abençoe. Convide seus amigos, hein? Amanhã, ao vivo, se Deus quiser, 8h30 da noite, a gente volta com o programa Escola Bíblica. Reprise às 4 da manhã e também ao 12h30, sempre no dia seguinte. Que Deus continue conduzindo a sua vida hoje e sempre. Senhor, obrigado pelo estudo de hoje. Tantas pessoas quiseram destruir a Tua palavra, mas ela permanece viva e que ela permaneça forte, acima de tudo, na nossa mente e no nosso coração. Que ela faça uma mudança em nós e que ela conduza os nossos passos a cada dia. Pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém.